Eu sou a Cimeia. Eu sou a Leonice, nós somos da Faculdade Betânia de Teologia de Curitiba. E nós estamos aqui para falar para vocês hoje sobre um trabalho que nós fizemos, de uma matéria que nós temos, né, da história da igreja medieval, e nós assistimos um filme, né, que fala sobre esta época da história, né, a história medieval. E o filme é O Coração Valente. Eu acho que vocês já devem conhecer, porque foi um filme que ele foi lançado em 1995, né? Já faz um bom tempo, mas é um filme que realmente faz muito sucesso. Inclusive, antes do trabalho eu já tinha assistido ele há algum tempo, porque eu acho um filme muito joia. E esse filme, ele conta a história de um herói escocês. Ele realmente existiu, né? Era o William Wallace. Ele era um guerreiro escocês que liderou a luta pela liberdade do povo escocês, né, que na época era oprimido, né, pela Inglaterra. E esse filme ele tem uma mistura, né, de drama, de história, de guerra, e ele retrata realmente, né, a história desse herói nacional que era o William Wallace. Isso mesmo, né? E esse filme foi muito importante. Em 96 ele foi indicado para 25 prêmios, sendo que 10 eles ganharam os prêmios, dentre deles 5 Oscar e 2 importantes, que foi do melhor filme e melhor diretor. Então, e assim, houve muita crítica positiva, né, porque foi um sucesso de bilheteria, né, mas também houveram várias críticas nesse filme, porque foi falado que não retratava a história realmente como aconteceu, em diversos pontos. Então, foi um filme que trouxe, mas independente dessas críticas, esse filme trouxe para nós, né, nós analisando, principalmente nós alunos, né, vendo a questão do período medieval, então foi muito importante, muito importante. Porque ele nos trouxe muito conhecimento, né, a respeito do que aconteceu nessa época da história, né? Nós pesquisamos, por exemplo, como era o papel da igreja nessa época, né, na época dessa guerra, né, lá na Escócia. Tanto que a igreja na época, Leonice, eles apoiaram, né, o Wallace. Ele teve um apoio da igreja, né, no começo, né, porque eles também queriam a liberdade do povo, né? Mas aí com o tempo, assim, com as batalhas, talvez eu imagino assim que uma guerra não é fácil. A gente tem vivido isso, né? O mundo está vivendo isso, e uma guerra não é fácil. Então isso começou a ser negativo para o Wallace e aqueles que estavam participando da guerra, que lutavam por isso, né? E até então a igreja começou então a não mais apoiar, isso mesmo, né? Tanto que acabou a igreja colaborando para a morte dele, porque o William, ele lutou, ele amava o seu povo, ele amava o seu país, e ele queria realmente que o seu país fosse livre, e ele morreu por isso, né? E até o filme, no final, retrata a morte dele, como foi a morte dele. Uma morte, né? Muito trágica, né? Muito trágica. Sim, tem pessoas até que assistem o filme dele e até lembra de Jesus, né? Aquela morte, né? Quem não assistiu, assista. É muito trágico, né? É uma morte muito violenta, muito violenta. Sim. E mesmo sabendo, né, que ele ia morrer, eles deram uma oportunidade para ele se arrepender, para ele dizer que ele se arrependia de tudo que ele tinha feito, né? Mas mesmo assim ele não abriu mão daquilo que ele acreditava, né? Ele lutou até o fim, e ele acreditava que mesmo com a morte dele, o povo um dia ia ser livre, e tanto que realmente isso aconteceu, né? A Escócia realmente anos depois, um país livre, né? Anos depois ela conseguiu essa liberdade que o Wallace, né, tanto almejava e tanto lutou. Ok? E assim, vendo, né,
pesquisando sobre o filme, pesquisando sobre essa época, né, ele trouxe muito conhecimento, né, para nós. Sim, é verdade, né? é verdade. Ele teve esse filme foi muito relevante para nós como estudantes, e eu creio que não só de teologia, acho que qualquer acadêmico, né, vai ter sentir, né, essa importância também, porque ele traz assim muitos aspectos históricos, sabe? Ele traz a questão da justiça, da resistência, da liberdade, da luta, da coragem, coragem principalmente. Que eles acreditavam. Exatamente. E nós aprendemos, estudando, a gente aprendeu muito a questão dos aspectos, né, culturais, políticos, religiosos daquela época, né? Então isso vem agregar bastante para a gente, nós que somos principalmente teologia, estamos voltando, né, no tempo, conhecendo o passado ali, então isso realmente veio agregar muito nesse trabalho para nós, e eu tenho certeza que, né, cada um que assistir vai, porque eu creio que eu já vi muitas pessoas que assistiram 3, 4 vezes e ainda quer assistir mais, então muito importante. O que mais que nós podemos acrescentar aqui? Então, eu acredito assim, né, que estudar, né, a história faz com que a gente entenda realmente o porquê nós vivemos muitas coisas hoje, né? Principalmente por pessoas que viveram no passado e por lutaram, né, pelos seus princípios, por aquilo que eles acreditavam, né, pela sua liberdade. Então isso foi assim muito importante pra gente. Mas é isso que a gente queria passar para vocês, né? Que vocês possam aproveitar, né, isso que nós falamos de alguma maneira, e que de repente também te leve a estudar. Exatamente, incentive a conhecer um pouquinho da história medieval, que além de empolgante, é muito importante, ok? Sim, até a próxima, gente!